Estamos de volta com o Vive Educação, este programa que é feito para todos aqueles que acreditam na educação como forma de transformação do mundo. E se você conhece algum projeto que mereça ser mostrado para todo mundo, manda um alô pra gente, conta tudo, que nós vamos adorar mostrar aqui no programa. Gente, hoje eu trouxe um convidado especial. Vocês vão conhecer o Natrício, que já está aqui sentado comigo. O Natrício, ele desenvolveu um jogo de tabuleiro estratégico. É um jogo brasileiro e reconhecido como patrimônio cultural e material e imaterial de Teresina, por força de lei, viu? Ele foi projetado para promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais em jogadores de todas as idades. Aqui comigo está o jogo Sapiens e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta divertida, né, Natrício? Exatamente. Obrigado pela oportunidade, Viviane. Obrigado a todos da audiência da Viva Educação. É muito bom saber que temos programas que valorizam a educação que transforma tantas vidas de crianças, de adultos, de adolescentes. E é um prazer estar aqui para falar sobre o Sapiens, sobre o projeto da Associação Prismas, que tem nos trazido muitos resultados na área da educação, principalmente a educação inclusiva. Que coisa boa. Eu já começo apaixonada. Olha, gente, olha a necessaire na qual o jogo Sapiens vem. Uma necessairezinha com as inscrições rupestres, valorizando a nossa cultura. Já marcando o território de onde foi produzido. Marcando o território piauiense. E aqui também o quebra-cabeça que representa tão bem, né, as complexidade crianças, do autismo e da inclusão que nós tivemos. Isso. Então, Natrício, primeiro como foi que nasceu o projeto do jogo Sapiens? No período que tivemos essa ideia, estava ainda em suspeita de que minha filha poderia ter ou não autismo. Estava em investigação. E simplesmente depois de muito estudo, depois de muita pesquisa científica que o pai, quando começa a suspeitar de uma condição que nem o autismo, ele meio que entra em parafuso, né? E em uma das minhas orações eu pedi muito a Deus que me desse uma forma de melhorar, de ajudar mais, não só a minha filha, mas outras crianças também. E essa ideia surgiu numa bela noite, anotei, demorei um pouquinho para escrever todas as regras, mas surgiu essa ideia de uma forma tão rápida que nem eu acredito. Então quando falam às vezes que você criou o jogo Sapiens, eu meio que acredito que eu recebi de presente essa ideia que tem trazido tanto benefício para tantas famílias. Então, e o que você pensou ou o que você recebeu? Não, a ideia surgiu praticamente pronta, as regras, a dinâmica. Certo. E quando a gente escreveu o manual, eu levei para alguns colegas para testarem, né? Professor de matemática aqui do Piauí também, um professor amigo meu, professor Adson Rangel, lá do Maranhão. E na hora de testar a dinâmica, toda a mudança que nós tentamos fazer da regra, da ideia original que nos foi apresentado, não dava liga. O jogo ficava muito lento, ou ficava muito rápido, ou ficava injusto para um dos jogadores, então a gente acabou mantendo o manual original. Que bacana. E após isso a gente registrou as regras, patenteamos e começamos a apresentar para a Federação Piauiense de Xadrez, que nos abraçou imensamente. Então um abraço aqui para todos da Federação Piauiense de Xadrez, que não tem somente ela, outras federações do Brasil nos têm recebido com muito carinho também e apresentado o Sapiens em seus torneios, em seus projetos. E após a federação, veio a confirmação do laudo da minha filha com Helena, com autismo, e comecei a procurar, né, meios de melhorar a questão do trabalho, me aproximando de instituições, e eu conheci a Associação Prismas. E dentro da Prismas foi que nós percebemos o potencial terapêutico do jogo para crianças autistas, que a gente pode falar um pouquinho aqui depois. Pode sim. Primeiro, a Associação Prismas é uma associação de pais de crianças, crianças autistas. De crianças que têm autismo. Sim. Exato. A Prismas, ela recebeu nesse ano agora um prêmio por seu trabalho, pela inclusão, pela visão, né? O foco sempre é cuidar do cuidador. Então, a gente precisa que os cuidadores, que os pais se eduquem, né? Voltamos para a pauta do seu programa, que a educação é tão importante. Então, não é somente pegar a criança, deixar a criança com o médico, deixar a criança na escola, deixar a criança na terapia. O pai, a mãe, o cuidador precisam se capacitar para entender o que fazer com o que é feito na terapia, o que fazer com o que é feito na educação escolar para dentro de casa. Então, a criança muitas vezes passa mais tempo dentro de casa. E o Sapiens é uma ferramenta pedagógica que pode ser levada para dentro de casa. Sim. Então, não basta apenas fazer o que a lei manda, o que é de direito da criança. A gente precisa criar um ambiente familiar que seja educacional. Não só com Sapiens, mas outras atividades esportivas, outros lazeres, para a criança
sentir-se incluída na sociedade. Sem dúvida. Eu lembro, assim que eu fui mãe, eu dizia assim, meu Deus do céu, por que não veio com um manual para facilitar a minha vida? Mas assim, a mãe de uma criança típica, né? Ela vem mais ou menos com o ensinamento que a gente teve a vida inteira. Tem uma referência, né, de outras pessoas que sabem como cuidar um filho típico. Exatamente. Um filho atípico, ele traz inúmeros desafios novos para as famílias, não é isso? E o manual de cada família é diferente. Não tem como você pegar o que deu certo com uma criança autista com outra. Eu falo não só o autismo, mas toda pessoa com deficiência ela tem um manual próprio, né? Um jeito de se comportar. Então isso é importante que a sociedade entenda, que a sociedade se capacite, se eduque nesse ponto. Então a educação vai além da escola, a educação é diária. Todos os dias a gente tem que se educar um pouquinho mais para ser um pouco mais ético, um pouco mais respeitador, né? E é por isso que a gente está nessa jornada, né? Por mais educação. É muito bom você falar a respeito da necessidade da sociedade de se educar em relação a esse tema, porque às vezes a gente tende a olhar para aquela realidade que é só a que está ao nosso entorno. E a gente esquece que hoje, né, cada vez mais, as pessoas elas estão incluindo, a gente está se tornando mais inclusivo, novas demandas vêm chegando para todo mundo e é importante a gente acabar com algumas falas, né, que lá no passado elas até que tinham o seu lugar, mas que hoje não tem mais. Por exemplo, hoje tudo é autismo. Eu ainda escuto muito isso. Isso dói muito nas famílias. E isso é muita ignorância também, né? Pois é. Então, assim, querer basear que tudo é autismo, veja bem, a ciência está evoluindo sempre. Sim. Então, tudo é autismo. Então, se a gente for pensar por esse pensamento, então teve um tempo que tudo era Alzheimer. Então, o Alzheimer estava sendo descoberto, tinha muitos casos. Não, vovô está caducando, vovô ficou velho e caducou. Mas não sabiam-se o nome. Então, o autismo sempre esteve presente no nosso genoma, pelo que a gente está percebendo hoje com os estudos, mas agora que a gente está conseguindo dar um nome. Se algum fator que está aumentando ou não, a ciência não consegue definir. Mas o fato estamos tendo mais acesso a laudos. Antes a família tinha vergonha de levar a criança autista para uma escola. Sim. Então boa parte dos semi-analfabetos ou que paravam pelo meio do caminho, ou analfabetos de fato, podem ser pessoas que a família não conseguiu pelo cansaço de dar acesso à educação. O mesmo acontece com a comunidade surda, com a comunidade cadeirante. Então a gente precisa parar de pensar apenas nessa questão do tudo é autismo. Não, mas temos dificuldades em todas as deficiências para superar. E a principal delas é a educação. Porque uma pessoa com deficiência que tem acesso à educação digna e consegue expressar por si só a sua vontade, consegue fazer uma mudança muito maior na sociedade do que a gente poderia imaginar. Muito bem. E a gente pode começar, né, com ferramentas. Com ferramentas para que a família dê substância para que essa criança desenvolva, no caso aqui o Sapiens, a gente já percebeu que todas as habilidades do xadrez podem ser trabalhadas com ele. Então vamos lá, eu quero entender um pouquinho o Sapiens, o que é que ele trabalha, né, e qual é o objetivo dele. Vamos lá, Viviane. O pessoal de casa já pode acompanhar e já percebe que ele é muito fácil de assimilar, né? Então são como se fossem dois exércitos, eu tenho minha cor, as crianças podem brincar com cores diferentes, tem criança que pode gostar mais de um azul, comprar dados azuis, uma criança que gosta mais de rosa, comprar dados rosas. Então nós temos aqui dois pequenos exércitos com níveis de patente, por assim dizer. Primeira fileira, a fileira mais distante, nós temos os soldadinhos com o valor 1 e nós começamos já a trabalhar a criança essa noção de valores. A criança quando pega, eu falo criança, mas entendo criança, adolescente, adulto. Sim. Você quando pegar uma peça dessa, você já começa a trabalhar a noção espacial em 3 dimensões. Então, vamos lá, pega o valor 1 e coloca para cima. Você não imagina a dificuldade que é para uma criança. Hoje a gente não percebe, mas uma criança de 1 ano, mais ou menos, a dificuldade de ela entender esse comando. Uma criança autista de 4, 5 anos pode ter a mesma dificuldade. Então, ela entender que esse objeto existe em faces diferentes e que esse é o número 1, já é uma vitória. Okay. Depois, outro objetivo, colocar dentro do tabuleiro na posição certa. Então, a gente já começa a trabalhar uma visão geral. Então, coordenação motora, noção espacial. E aí a gente começa a dinâmica do jogo. Tem crianças que são não verbais que entendem as regras. Então, só porque elas não falam, não quer dizer que elas não entendem tudo que está sendo dito. Entendi. Então, Viviane, vamos lá. O movimento da peça, ele vai ser limitado pelo número dessas nossas peças. Nesse caso, a minha peça, que vale 1, ela pode andar uma casa, ou para frente, ou para trás, ou para a esquerda, ou para a direita. Certo. Você pode movimentar sua peça agora. Pronto. Ok? E assim a gente continua a dinâmica. Chama-se por turno, né? Eu jogo uma vez, você joga outra. Tá. Na minha vez de movimentar,
que dá a direção das peças? São os lados do dado. Tá. Então, quando o dado está em sentido reto, que é o que nós chamamos aqui, ele pode andar nesse sentido. Na minha vez de jogar, eu posso fazer isso, Viviane. Eu giro e a partir de agora os lados eles estão direcionados para a diagonal. Então, agora essa minha peça pode andar uma casa para um lado, para o outro, para trás ou para frente em diagonal. Certo. Essa sua está sob ameaça, tá vendo? Eu posso capturá-la na próxima jogada. Sim, então eu vou afastar a minha para cá. Pronto, você saiu do ataque. Mas digamos que você permaneceu com ela aqui e é a minha vez de jogar. Tá. Como é que funciona a captura? Eu tomo a sua peça, eu fico na mesma casa e no momento que a minha peça captura a sua, ela fica mais forte. Eu procuro a face mais um à frente, ou no caso o valor 2. E agora essa peça pode andar 2 casas dentro do tabuleiro. E começamos a evolução. Essa peça pode andar 2 casas em todos os sentidos e ela está sob ameaça. Está vendo a sua peça de valor 5? Ela pode capturar essa outra. Não é 5 casas você tem que andar, é até 5. Você pode andar 1, 2, 3, 4 ou 5 casas. Certo. No caso, você pode fazer captura então, agora. Então, eu posso fazer aqui 1, 2, 3, 4. Você tem que ficar na mesma casa, não pode pular por cima. Então eu jogo a sua fora e pego. E essa sua peça que vale 5 vai passar a valer 6 agora. Você procura a face de 6, você evoluiu. Então, aqui tem um raciocínio matemático também, exatamente, né? da soma. Da soma, da contagem. Exatamente, já começa tudo isso. E você já aprendeu todas as regras do Sapiens. Ganha quem capturar todas as peças do adversário. E começa a dinâmica de evasão, de estratégia, de captura. Então reparem que é uma regra simples. Esse QR Code aqui do tabuleiro, ele ensina as regras em 2 minutos, igual eu fiz aqui, ou até menos. E as pessoas as crianças autistas aprenderam muito rápido. Então é incrível como eles aprendem, assimilam e, de certa forma, são até mais experientes do que a gente. Se colocar 2 crianças, elas são até um pouco mais experientes na hora da complexidade. São mais rápidas, né? Mais rápidas. E claro que nem toda criança autista vai aprender de primeira. Nem todo neurotípico também vai aprender de primeira. Tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades de aprendizado e aí a gente tem que respeitar o momento. Se a criança, durante o ensino, precisar parar para sair para algum lugar, a gente dá um tempo na associação. Tem alguns casos que ela começa a dinâmica e depois ela quer montar dados, empilhar as peças. E é como eu estava falando um pouquinho antes aqui da gravação, o Sapiens não é somente essas regras. Você pode trabalhar empilhando as peças uma em cima da outra. Agora é a sua vez, coloca a sua peça. Ela treina a coordenação motora. Vamos lá, coloca uma peça de cor e depois outra e faz essa alternância. Certo. Pode ser feita também a dinâmica de jogar o dado e perguntar qual é esse número que deu, para a criança verbalizar. Pode ser feito somas, quanto é, por exemplo, 2 mais 3, aí a criança procura aqui o 5 e dá o resultado. Muito então a gente bom. está mapeando todas as possibilidades de trabalho. São várias possibilidades, exato. né? Mas o importante aqui é focado para educar. Você imagina, no fim de semana, em família, aquele tio, aquele avô, aquele primo, aquele vizinho, ou mesmo amigo da família, que não entende nada sobre a questão de terapia, sobre autismo, mas que consegue aprender essa regra e consegue brincar com a criança. Então já começa um estímulo dentro do seio familiar. Então a grande bênção, a grande felicidade nossa da Prismas, junto com o jogo Sapiens, é que é uma ferramenta pedagógica que é possível levar para qualquer lugar. Então, para uma praia, para um ambiente de família. Então, sempre é possível estimular a criança em um ambiente que ela se sente seguro. Às vezes, uma criança ela demora para se adaptar em um centro terapêutico, uma escola, mas dentro de casa ela está acostumada. Então, é uma terapia fácil de ser feita dentro do seio familiar. Você sabe que leitura eu faço disso aqui e disso tudo que você está me falando? Por favor. A minha leitura a respeito disso aqui é que isso aqui é uma ferramenta de amor, né? Porque quando você dedica o seu tempo, a sua paciência, a sua atenção para uma criança autista, né? Você tem toda a oportunidade do mundo de derramar o seu amor ali por ela, de demonstrar o seu amor por ela. Então você interagir, brincar, você ter essa possibilidade em mãos de fazer tudo isso, que é uma ferramenta de amor para você colocar o seu amor em prática. Gostei muito dessa definição, vou começar a usar a partir de agora. É uma ferramenta para você colocar o seu amor em prática. Exato. E o maior ato de amor que nós podemos ter é dedicar tempo de qualidade com nossos filhos. E, infelizmente, essa tecnologia, as telas, a inteligência artificial está nos tirando um repertório cognitivo. É muito bom você escrever um ofício rapidinho com um chat GPT, com alguma ferramenta de IA, porém a gente vai perdendo aquilo que é mais precioso da humanidade, que é o repertório cognitivo. E essa ferramenta ela busca trazer mais esse presencial. Às vezes a correria é tão grande, você não está cansado, mas, poxa, é um lazer, com seu filho. E tem momentos que eles vão lembrar, brincar
brincava com o papai, com a mamãe de um jogo de tabuleiro que era patrimônio e a gente criou essa cultura, levei para meus filhos. Então você meio que eterniza os momentos em família com essa prática. Eu concordo com você, só tem um complemento, tempo de qualidade com seus filhos ou com seus pais também, porque muitos pais também precisam do olhar do filho para sentar diante dele, para pegar um tabuleiro, para brincar com ele e dedicar um pouquinho do tempo em retribuição a tanto tempo que o pai dedica durante a vida inteira. Exatamente, isso é uma boa ferramenta para conectar famílias, né? Então... Natrício, e se eu quisesse comprar o Sapiens, o que eu faria? Bom, a gente tem um canal de atendimento da Associação Prismas, né? Quem quiser pode poder até nos seguir no Instagram, é prismas.associação, e temos o Instagram do Jogo Sapiens, que é Jogo Sapiens, tudo junto, sem ponto, sem nada, para vocês entrarem em contato com o canal de atendimento, e lá a gente tem um atendimento no WhatsApp específico para fazer a venda, entrega em Teresina gratuita, como vocês podem perceber, e é isso. Lembrando que esse material todo foi produzido por famílias da Associação Prismas que possuem crianças autistas e completam a renda com a produção dessas bolsinhas, esse tabuleiro. E aí a gente já começa a parte do amor que você falou também, né? Muito legal. Então fica aqui comigo. Obrigada, Natrício. Muito obrigado pela oportunidade, a você e a toda a equipe do programa. Imagina.